Oi, gente do YouTube, tudo bom com vocês? Comigo tudo bem? Se você não me conhece, aqui quem tá falando é a professora Jace. E olha o que é que eu preparei para vocês hoje assim. Olha esse crisântemos aqui, ó, esse cravo. Olha, tem essa daqui que eu fiz menorzinha. Essa aula tá repleta de dica para vocês de como você pegar e deixar uma flor desse tamanho para ela ficar grande assim, ó. Tá repleta de dica, de sépala, colocação de sépala. Então, se você já gosta desse conteúdo de aula com frisador, fica aí comigo que você vai amar essa aula. E antes de ir para a aula, gente, você já cogitou aqui fazer parte do nosso grupo de membros? Gente, vamos dar 3 aulas para vocês, tá? Então, você que já é membro, chama a gente lá no WhatsApp pra gente já te colocar nesse grupo. Se você não é membro, chama aqui nesse contato que tá aparecendo para vocês agora, que lá a gente vai mostrar, dar as informações para vocês, tá? Você sendo membro, a vantagem é porque vocês vão ter conteúdos exclusivos e, além disso, nós vamos liberar 3 aulas exclusivas para vocês, que é a montagem do galo, da arara e do pavão. Para você estar se inscrevendo aqui no YouTube é apenas R$3. E para você, caso você não tenha como se inscrever aqui no YouTube, chama lá no WhatsApp que a gente vai lhe passar todas as informações, tá? De como é que vai ser, a questão do depósito e enfim. Gente, aqui no YouTube é apenas R$3 mensais. E isso aí você vai estar contribuindo com o canal, para o canal cada vez está crescendo mais. Você vai estar colaborando não só comigo, com o professor Josimar também. E além disso, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos que não é liberado aqui no YouTube. Olha só que vantagem que você vai estar adquirindo aí para você. Então não perca tempo não, chama aqui no WhatsApp. Se você já faz parte de membro, muito obrigada. Se você não conhecia o nosso canal, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. E sem mais delongas, vamos para a aula de hoje, que eu já quero começar essas novidades aqui para vocês e passar as dicas de como eu montei esse cravo para vocês. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Pronto, gente, agora a gente vai para o passo a passo e o que é que vocês vão precisar para fazer o nosso cravo aí do tamanho que vocês estão vendo, tá? Os frisadores que eu vou utilizar a Gerbera, tá? Os nossos frisadores, todos eles são de alumínio com a tampa preenchida e a folha do crisântemos ou a folha da parreira, como você achar melhor para estar usando aí. Caso você não tenha nenhum desses, você pode estar substituindo por um que você tenha. Se você não tem esse, mas você tem a sépala maior ou a menor, também dá para você fazer. E na questão da folha, você utiliza a folha que você tiver aí na sua casa, ok? Vou começar agora, gente, justamente pela folha. O molde da folha que eu vou estar utilizando é esse daqui, ó. Aqui eu fiz só a pontinha, ó. Se você olhar aqui pelo frisador, ele se encaixa, mas aqui eu só ponteei ele mais um pouquinho. Porque se você for pela tampa, a tampa ela é boleada, né? Então eu dei uma entrada maior e só marquei mais a pontinha, tá? Então esse aqui vai ser o molde da folha. Você vai estar riscando aí a sua folha. Eu vou pintar aqui, gente, porque eu vou mostrar a tinta que eu utilizei para pintar. Vou riscar e recortar. Pronto. Depois de recortada, ela fica assim, tá? Essa folha aqui, a cor que eu tô usando é o verde grama. Ele é um verde claro. Eu quero esfumaçar ele. Eu vou estar utilizando aqui, gente, tinta guache verde. Aqui a luz não tá ajudando muito, deixa eu ver. Não tá ajudando muito aqui a iluminação, mas esse aqui é o verde que vem da tinta guache. A tinta guache geralmente vem 6 cores. E essa daqui é o verde. Ele é um verde padrão. Já se essa tinta não vai sair, não, gente, não sai. Eu fiz o teste aqui, ó, e não sai. Então, às vezes, você tá aí na sua casa, tá querendo pintar alguma pétala, alguma folha e você não tem tinta, mas tem a tinta guache da escola do seu filho, da sua filha, pode usar sim que não sai, ó. Vou estar pegando aqui a buchinha, esponjinha, escureço mais embaixo, clareio mais em cima. Ó. Vou estar aqui esfumaçando. Aqui embaixo mais escuro, aqui em cima mais claro. E assim vou fazer dos dois lados, certo? Aqui mais claro, nas pontas mais claras
e aqui no embaixo dela mais escuro. Ó, esfumacei. Escureci aqui um pouquinho só para vocês terem uma noção. O verde é esse daqui, ó. E depois de pintada fica assim. Então, uma dica aí para vocês, tem tinta guache em casa, quer utilizar nas flores, pode. Eu só aconselho que você, quando você for pintar com ela, tira bem o excesso. Se você for deixar o excesso, você vai ter que esperar um pouquinho para ela secar, porque ela não seca tão rápido quanto a tinta para tecido. Vou estar aqui também aproveitando e mostrando para vocês um miolinho. Olha, esse miolinho que eu vou estar fazendo é uma tira de EVA, 40 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura. Comprimento 40 e 3 centímetros de altura. Além desses 3 centímetros, você vai pegar um palito e aqui embaixo você vai marcar 1 centímetro com o palito. Primeiro eu vou marcar aqui, vou marcando 1 centímetro até o final dele, para quando eu passar a régua, eu me basear 1 centímetro, tá? Então você vai marcando aqui porque esse 1 centímetro, você vai fazer uma reta aqui embaixo de 1 centímetro com o auxílio do palito. Não precisa estar utilizando aí a caneta, não, viu? 1 centímetro, você vai fazendo, marcando aqui 1 centímetro. Ao fazer isso, você vai marcar de uma ponta a outra com a régua. Aqui. Você tem que se basear aqui em 1 centímetro. Aqui, gente, ó. Aqui embaixo tá 1 centímetro e aqui em cima ficou 2. O porquê desse 1 centímetro? Vocês vão cortar fazendo umas espécies de pontinha aqui, ó. Mas o corte vai até esse 1 centímetro que você marcou com o palito, ó. E você vai fazer isso aqui nesse EVA todo. Quando você finalizar ele, ele vai ficar assim. Além desses cortes, vocês vão dar um cortezinho no meio, em cada triângulo desse. O corte, lembrando, até a marca que você fez aqui embaixo. E ele vai ficar assim. Esse lado, gente, que tá a marca, você vai deixar para as costas e vai agora utilizar o lado que não está a marca do palito. Porque nós vamos pintar essa pontinha. Eu aconselho que vocês pintem, porque valoriza mais o trabalho, tá? Mas eu achei, olha, eu achei a chamando. Ó. Aqui você vai pintar as pontinhas. Você tem que pintar a pontinha dela, eu aconselho, porque ó, dá um contraste, fica mais bonito, tá? Então, vocês estejam aí pintando a pontinha dela. Aí, aqui, eu já vou aquecer a minha sanduicheira para eu frisar a gérbera, a folha e mostrar como é que eu vou fazer esse miolinho. Então, tá aqui, a minha sanduicheira já está ligada. A gérbera, como é que eu friso a gérbera? Tem gente que corta antes e depois frisa. Eu já prefiro fazer o seguinte, eu já prefiro cortar um pedaço de EVA quadrado, aquecer e colocar no frisador. Eu prefiro estar fazendo assim. Eu não gosto de fazer antes porque eu prefiro cortar depois por conta das pontinhas da gérbera, que às vezes quando você faz isso, a pétala fica torta. Mas cada caso é um caso e cada pessoa sabe melhor trabalhar, né? Eu prefiro trabalhar desse jeito, mas se você prefere trabalhar de outro jeito, não tem problema. Isso não interfere em nada. A sanduicheira está aquecida, vou começar aqui pela folha. Ó. Vou estar utilizando aqui o frisador da parreira ou a folha do crisântemos. Tá aqui a folha. Vou fechar aqui para aquecer um pouquinho por inteira.
Uma mão sobre a outra. 1, 2, 3. E ela sai, olha, toda frisada, né? Pronto. Aí aqui eu vou agora tá aquecendo a gérbera. Eu tô trabalhando sem cabinho, mas todos os frisadores vão com cabinho, tá? Então, vou estar colocando aqui o EVA para aquecer. EVA aquecido. Coloco aqui no meu frisador. Encaixo a peça. Uma mão sobre a outra. 1, 2, 3. Aí aqui também sai ela já. Deixa eu focar aqui para vocês verem. Toda frisada, ó. E em seguida, vou colocar aqui o miolinho. Aí aqui, gente, você vai aquecer ele, essa pontinha ela vai inclinar. Você vai inclinar para o lado que você fez o risco. Vou estar mostrando aqui para vocês. É tanto que eu vou aquecer ela aqui de pedaço em pedaço para vocês verem. Ó, aqui ela vai inclinar já. Então, você faça de uma maneira que essa inclinação dela fique pro lado que você riscou. E aqui você vai entortando a pontinha, ó, dobrando ela pra dentro, para o lado que tá aqui o risco, ó, que você marcou, certo? Vamos agora para a montagem dela. Bom, gente, agora vamos começar a montagem. Primeiro, como é que eu corto a gérbera? Eu prefiro cortar com a tesoura de unha. Aqui embaixo, quando vocês frisarem, aqui, ó. Aqui embaixo tem a marcação que o próprio frisador faz. Então, você vai cortando, se baseando nessa marcação aqui embaixo. E cortar por cima é correto? Também é correto. Mas para o que a gente vai fazer, não tem necessidade, tá? Então, você vai cortar aqui embaixo, por aqui, com a tesoura, ó. Dê preferência para esse tipo de corte, tesoura de unha. Eu acho que ela facilita mais. Ela me dá uma segurança maior no corte do que a maior. Eu prefiro trabalhar com a maior para as outras coisas. Para esses detalhes, eu já prefiro a tesoura de unha. Ó. E aqui ficou ela cortada, ó. Tá? Vocês vão precisar de uma verde dessa também para fazer a sépola, tá? A folha aqui, já mostrei como frisar. Cabinho, colar. Já se eu não tenho desse cabinho, como é que eu faço? Se você não assistiu o nosso vídeo ainda, que o professor Josimar está ensinando como esticar, cortar o aramezinho, qual é a numeração do arame, como cobrir, ele vai ficar aí no final do vídeo, e você tá vendo a capa dele agora aí, ó. Coloquei aqui, venho aqui, pressiono aqui um pouquinho e pronto. Vou fazer aqui de novo, o meu aramezinho já tá coberto. Se você quiser, a gente também tem para vender. Se não, se você quer aprender a esticar e cortar, assista o nosso vídeo ensinando passo a passo do aramezinho, tá? Aqui, esse arame que tá trabalhando é o arame 22, ó. A folha estando colada, a gérbera cortada, agora a gente vai para a montagem do nosso miolinho. Para ela, gente, eu fiz uma cerca de 10, que eu quero ela grande. Não significa que eu vou usar as 10. Conforme eu for usando, eu vou dizendo para vocês. Esse arame que eu tô utilizando aqui é o arame 16. Na questão da medida, aqui ele tá aproximadamente 40 centímetros. Mas você vai estar cortando aí do tamanho que você quer. Nessa pontinha do arame, é importante que você dê uma dobrinha nele. Aqui. Faça essa dobrinha nele quando você for colar aqui, para ficar seguro o nosso miolinho, tá? Então, vou pegar aqui a cola, com o lado, ó, da dobrinha, da pontinha da dobrinha, que eu vou colar ele aqui, ó, para ficar seguro. Você vai colar, procurar as primeiras colagens, fazer com que esse arame ele fique coberto. Que não apareça essa ponta desse arame aqui, tá? Então, assim, a pontinha que você dobrou vai ser o lado que você vai colar o arame.
vem passando a cola e vem enrolando sempre no mesmo sentido, ó. Não suba o EVA nem desça, sempre deixe ele aqui na mesma altura, passando a cola e enrolando, ó. Enrola bem até você acabar o pedaço de EVA. Ó. E ele fica assim. Esse EVA aqui eu fiz ele um pouquinho mais claro do que o da flor, pode perceber, né? Para dar um contraste nele. Aqui, primeiro eu vou medir aqui 4 pétalas. Vou medir aqui 4 pétalas. Você já vem aqui ela e vai inverter, ó, essa pontinha para baixo e vai colando uma na outra, intercalando, ó. Você vai colocar aqui na mesma posição, intercalando uma outra, ó. E aqui você vira, ó. Ela tem que ficar assim. Aqui você vai passar a cola. Aí, esse lado aqui que você vai colar é intercalando sempre, ó. Pode ir apertando aqui, ó, pra ela ficar fechadinha mesmo, ó. Pode fazendo isso com as mãos, que é pra ela ficar fechadinha mesmo. Aqui tem 4, vou colar outra do mesmo jeito. Intercalando, ó. E vou fechando aqui, ó. Eu fiz isso em 4, certo? Mas por que você tem mais pétalas se você só fez isso em 4? Porque as outras eu vou dar um cortezinho para aumentar. Antes disso, vou pegar aqui o aramezinho que tá o meu miolo, vou furar e já vou colar para ele ficar aqui nessa posição. Ao colar aqui, vocês vão passar cola ao redor do miolo também. E vão começar a fechar desse jeito. Ó. Segura para fazer o efeito da cola. Para ela ficar mais fechadinha aqui em cima mesmo, certo? Aqui embaixo eu vou dar, só colei 4 do mesmo jeito. Próximo passo, vou cortar aqui ao meio e já não vou colar ela fechada. Eu vou colar ela mais aberta, para quê, Jace? Para ela começar a criar tamanho, ó. Vou colocar aqui por cima ela mais aberta, intercalando para ela também começar a ganhar tamanho. Senão ela só vai ficar do tamanho da Gerbera, ou seja, ela só vai ficar desse tamanho. Se você quiser ela maior, você vai ter que dar esse cortezinho aqui e separar elas, tá? Ó, vê que aqui ainda faltou, não tem problema, eu venho e completo. Ó, aqui faltou um pedaço, ó. Tá vendo? Você vem e completa aqui também, ó. O importante é que ela crie tamanho, não só volume, mas que ela aumente também de tamanho. Ó. Aí vocês notam que ela já tá aumentando o tamanho dela. Quando eu falo tamanho, gente, aqui, ó. Esse tamanho aqui é o tamanho da Gerbera. Essa daqui já vai ficar maior do que essa, tá? Então, vou fazer aqui novamente, que eu quero ela maior. Vou cortar. De novo, ao meio. E vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Passo a cola. Nesse lado aqui, você vai colar ela intercalando, e eu aconselho que você cole assim, de cima. Por quê? Para você ver a altura dela, também para ela não ficar desproporcional. Tá? Ó.
Vou colocar aqui mais uma. Vou colar nessa posição. E aqui vai faltar um pedaço para completar ela. Passo a cola e vou completar ela aqui, ó. E assim, você querendo maior, você vai colando mais pétalas. Mas não esquece do detalhe. Chegou na quarta, se você quer que ela fique maior, aí você vai começar a cortar as pétalas pra cá, viu? Bom, eu falei que vocês iam precisar de uma verde, gente, que é pra fazer aqui a sépala. Eu vou colocar nessa posição pra cima, mas você pode colocar assim, tá? Já se eu não tiver, se eu não quiser fazer a sépala com essa, eu posso utilizar alguma forma conjugada? Sim. Se você tem um frisador de 5 ou 6 pontas, você pode fazer a sua sépala e encaixar nela, no seu frisador, tá? Então, aqui, vou colocar nessa posição, pra quê? Pra cobrir o acabamento dos cortes que foi feito aqui embaixo, ó. Pronto. Daqui em seguida, eu vou pegar o espaguete. Já cortei aqui. Espaguete, gente, é aquele canozinho que o pessoal faz com cobre-cadeira, né? Aqui eu vou deixar uma pontinha um pouquinho maior. Pra quê? Pra no final, você com a ajuda do alicate, torcer aqui e ela ainda ficar mais segura. Ó. Vendo? Pronto. Vou cobrir com a fita. É importante que você ainda cubra, não deixa desse jeito não, porque fica com mal acabado. Vou passar aqui a fita floral esticando pra cobrir bem aqui, ó. Vou inclinar ela pra frente um pouco, que eu quero que uma folha fique aqui, pelo menos, ó. Então, vou ver aqui a altura, passo a fita nessa folha. Vou colocar uma folha aqui de lado. Também vou passar a fita. Quero outra folha do outro lado. Na mesma altura, venho passando a fita. E aqui embaixo, ó. Vou só organizar aqui essas folhas pra vocês verem. Sempre dando uma inclinadinha pra trás, ó. Vou descer mais um pouco essa fita. Vou colocar uma folha desse lado. Aqui pra ficar assim. Uma folha desse outro lado. Aqui. Ó. E uma folha aqui na frente. Eu totalizei aqui 6 folhas nessa daqui. Vou descer até embaixo para eu organizar o posicionamento dessas folhas, ó. Vou começar, essa daqui eu quero aqui embaixo, essa do lado, essa do outro lado e essas aqui em cima, ó. Aí tá aqui, fiz desse estilo e desse estilo aqui, ó. E aí, o que foi que vocês acharam dessa aula? Merece um like? Então, se você gostou dela, já deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui pra mim, pra gente trazer mais aulas como essa daqui pra vocês, ó. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.